Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos estar sequência aqui da nossa programação da semana, conversando sobre as eleições 2024, buscando entrevistar os candidatos aí a vereadores, prefeitos que estão lançando aí, estão concorrendo, né, na verdade, o pleito para essas eleições. E dando sequência aqui na nossa programação em São José dos Campos, eu estou aqui com o Maurinho do Braboleta, ele que é candidato a vereador pelo PSOL, e vamos debater um pouco sobre os problemas da cidade, né? Os propósitos aí que levou ele a ser, né, candidato. Enfim, então Maurinho, passo a palavra aí para você se apresentar. Obrigado, Guilherme, né, ao mesa de debates aí, tá? Eu acompanho muito vocês, tá? E a gente está aí apresentando a candidatura numa chapa para fortalecer o PSOL e a frente de esquerda aqui em São José, com Wagner Balieiro a prefeito e Marina do PSOL a vice-prefeito, né? Isso porque aqui na cidade a gente percebe que a direita está, nesses últimos tempos, né, está barbarizando na cidade, não está governando a cidade com igualdade para todo mundo, existe uma perseguição, né, tanto nos militantes de esquerda quanto, né, nas populações mais carentes da cidade. No Banhado a gente vê isso. Eu vou dar um exemplo claro, né, ali na Vila São Bento, na Marginal do Vidoca, o pessoal faz manifestação todo ano, sempre que alguém é atropelado. Tá? E eles pedem uma passarela ali. E, no entanto, a prefeitura ela construiu uma passarela ali no anel viário, tá? Perto do objetivo ali, chique, mas não passa ninguém em cima daquela passarela. Vocês podem ir lá ver que aquela passarela no anel viário ali não passa ninguém. E aonde uma população que necessita de uma passarela para atravessar para o lado do Jardim Satélite, que é a população mais carente da Vila São Bento, reivindica isso há anos, nada acontece. E isso acontece em vários setores da cidade. Então é por isso também, né, uma das causas que a gente está lançando a candidatura para somar aí com os vereadores de esquerda. É certo. Maurinho, você tocou num assunto importante que é a questão do banhado, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, entrasse um pouco mais aí sobre o tema do banhado, né? Como que você vê esse problema e qual que é a melhor resposta aí para dar uma força pro pessoal aí da comunidade? O Banhado, ele é histórico. Aquela comunidade está lá há mais de 100 anos. Entendeu? E eles gostam de morar lá. Tá? Já antigas administrações, e principalmente a administração atual, vem perseguindo eles, querendo tirar eles de lá, tá? Para passar uma avenida ou para deixar que o Banhado se construa condomínios de classe média alta, né? Quando na verdade você tem uma população pobre ali que já mora ali há anos, tá? E eles querem fazer uma limpeza, né, social ali, entendeu? A gente acha que a população do Banhado tem que ficar lá e que a prefeitura de São José dos Campos, tá? Independente de quem seja o prefeito, tem que dar toda a infraestrutura para aquela população, como tem em todos os bairros, com água, luz, esgoto, né, lazer, posto de saúde. Eles têm o direito de ter isso. Eles estão ali há mais de 100 anos, eles não têm que ser retirados dali. Tá? É um orgulho a gente participar das manifestações e ver aquela população resistindo, porque aquele lugar é dele. E quem mais preserva o Banhado hoje, aquela beleza que é o cartão postal de São José, é graças a eles. Tá? Porque se eles não tivessem lá, a especulação imobiliária já teriam acabado com aquele paraíso visual que a gente vê lá de cima. E existe toda uma discriminação contra eles. É certo. No começo da sua entrevista, o Maurinho, tu falou da questão, né, da ponte que ninguém utiliza.
E São José ficou marcada aí por um monte de obra que na verdade não tem muita serventia. Como que você vê essa São José aí, o canteiro de obras, mas que não serve para muita coisa? É verdade, você tem. é, Vamos lá na Ponte Estaiada, dá um exemplo, gastou milhões na Ponte Estaiada, milhões. É verdade, é uma obra arquitetônica bonita, né? Mas a maioria dos carros passa por baixo, né? Menos de 10 ou 15% usam a parte de cima. E é um cruzamento de duas avenidas que não cruza os quatro lados, né? E continuou aquele gargalo no trânsito. Nós estamos conversando agora que é 5h30. Quem passar lá todo dia nesse horário vai ver que tanto do satélite para o centro, por Urbanova, como quem vem lá do Colinas para subir a São João, está tudo parado uma hora dessa. Em compensação, as duas alças de cima está vazia, não tem trânsito nenhum, e a prefeitura gastou milhões, né, para fazer uma obra bonita, se orgulhar de ter uma ponte estaiada em São José. A gente quer ter obras bonitas e arquitetônicas também, mas também que sejam práticas e eficientes para toda a população, né? Não só para ser um cartão postal de um lugar nobre. Tá? E isso acontece em várias outras obras também, vocês podem ver por aí. Maurinho, você tinha me contado aí um dia aí na festa junina que fizeram aqui, né, perto da Edmap, que você participava aí de comunicação, também da área da comunicação, né? Como que você vê hoje os setores da comunicação aqui em São José, de rádios, né, alternativos, e qual que seria a melhor resposta, né, para dar para esse setor hoje em São José? Exato, eu acho as rádios webs, né, o debate, Mesa de a debates. mesa de debates e as outras alternativas, tá, eu vejo até com bastante satisfação, né, mesmo porque eu participei na década de 90 do movimento de rádio comunitária, tá? Eu fui dirigente nacional da Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, né? A gente andou o Brasil inteiro instalando rádio comunitária quando ainda não tinha digitalização, ainda não tinha as rádios webs, né? E nós conseguimos, tanto legalmente como antes de ser legalizada, e fazer o governo e a sociedade civil da importância da rádio comunitária, tá? De quebrar o monopólio das grandes empresas de comunicação. Tá? Essas grandes empresas de comunicação, elas ganham, né, a maioria da receita delas vem dos governos, vem das prefeituras, vem do governo do estado, eles têm essa verba, enquanto as rádios alternativas, que antes eram as rádios comunitárias, hoje são as rádios web, e tem as rádios comunitárias também que estão no ar, que conseguiram a sua legalização, que também fazem web, tá? Mas sem receita nenhuma, é um pessoal que fica remando com os próprios braços e fazendo porque gosta. Assim como nós também fazia rádio comunitária porque gostavam e sabia da necessidade de ter uma mídia alternativa quando essa grande mídia que tem muito dinheiro, tá? E tem que democratizar isso. Então eu gosto muito de vocês fazendo isso, que eu me vejo em vocês o que eu fui, né, há 20, 30 anos atrás. Tá? É com muito orgulho que eu vejo vocês dando sequência. Eu não acompanho muito essa questão de rádio web, digitalização, até porque a gente a idade vai chegando, a gente não domina muitas tecnologias, mas eu dominava a tecnologia analógica das rádios, eu instalava estúdio de rádios, fazia, né? E, mas é com muito orgulho que eu vejo vocês aí. E é assim que a gente fazia, mas eu acho que os poderes públicos têm que incentivar mais essas rádios alternativas, tá? Que é um pessoal que, né, leva uma democracia para umas mensagens, né, com mais verdade para a população, tá? E ainda mais nessa época, né, que a gente vê que quem domina principalmente essa questão da internet é a questão das fake news, e é terrível a gente ter que
lidar com as fake news e tal, e, e eles têm estrutura para fazer isso, e é importante quem faz isso com mais seriedade, no caso vocês, viu, Guilherme, ter mais apoio para continuar nessa luta pela democratização da comunicação. E o Maurinho, comparado à sua época que você mexia, por que que hoje em São José quase não se escuta, mais falar dessas rádios comunitárias? O que que está acontecendo? Olha, você tem aqui em São José, se eu não me engano, duas rádios comunitárias legalizadas. A rádio comunitária, uma que fica ali no Jardim Paulista, eu esqueci o nome dela, e uma no Morumbi. Tá? Agora, elas são rádios, até onde eu vejo, elas são rádios que estão legalizadas, conseguiram uma concessão, só que elas estão no canto do DAI. Por exemplo, elas estão lá no FM, na última frequência, se eu não me engano é 107. Tá? Ela fica na última frequência do DAI, e as rádios comunitárias ainda usam a mesma frequência, né? Infelizmente, a gente tinha uma luta para ter mais frequência para as rádios comunitárias e tal, e essas rádios comunitárias hoje elas têm o direito à concessão, elas estão no ar, eu tenho acompanhado, algumas têm uma programação muito boa, né? Não só as aqui de São José, mas em São Paulo, pelo Brasil afora, tá? Mas são muito poucas que conseguiram a sua legalização, a sua concessão, né? E a gente ainda tem muito que remar, muito que brigar no Ministério das Comunicações, nos governos, tá? Para ampliar essa questão das rádios, para elas terem mais canais, porque eu acho que o rádio analógico ainda, o rádio que a gente, né, não esse rádio que a gente está ouvindo aqui na web, mas eu vejo muitas pessoas ouvindo as rádios oficiais, ainda nos seus carros e tal. O rádio ainda tem um papel importante, apesar de mesmo as rádios oficiais, né, as grandes rádios oficiais, algumas até que fazem uma programação de fake, que a gente sabe muito bem quem são, tá? Mas mesmo outras que as rádios oficiais elas atingem um público grande, ainda que ouve rádio, e elas também usam a web, elas não ficam só na rádio de ondas, né? Mas eu acho que tanto o pessoal da web quanto as rádios comunitárias têm que voltar para ter a concessão tanto da rádio de ondas, ter um canal no FM, né? Uma frequência no FM, um canal, uma rádio legalizada e continuar mais estrutura para fazer a programação na web. Acho que é uma luta nossa que tem que dar sequência. E o Maurinho, quais são os trâmites aí para, por exemplo, para hoje conseguir uma frequência na rádio? Rapaz, eu tô um pouco afastado do movimento, tá? Mas a gente, as rádios comunitárias, a concessão eram dadas para uma associação comunitária, com estatuto registrado em cartório, tá? Essa concessão, ela ia lá para Brasília, né? E passava no Ministério das Comunicações, na Comissão de Ciências e Tecnologias, tá? E, e depois de uma longa fila, e o pessoal dessas, por isso é que tem as associações, né, de rádios comunitárias, que ficavam lá em Brasília, né, brigando e batalhando para concessões das rádios das suas regiões. Né? E depois de algum tempo na fila, com essa associação comunitária já pronta em cartório, eles conseguiam uma concessão e aí eles arrumavam uma sede, os equipamentos, que é o transmissor, a antena e o estúdio para fazer a programação, como são hoje as rádios. Aqui em São José tem duas, se eu não me engano, duas ou três rádios comunitárias que estão no ar. É certo. E falar um pouco aí, né, da grande imprensa, né? Para você, qual que é o peso hoje que a grande imprensa, a imprensa tradicional tem? A imprensa sempre teve um peso na opinião pública, né? Até falando
todo mundo fala. Se não sair na Globo, não existiu. Tá? A imprensa ainda, principalmente as TVs, né? Que, aliás, eu vou até te falar uma coisa. Essas TVs regionais que tem, tá? Que são repetidoras, né? Dos grandes canais, tá? A repetidora da Globo, do SBT, da Bandeirantes, isso tem em todas as regiões, né? Nas 10 regiões do estado de São Paulo, em todas as regiões pelo interior do Brasil, tem emissoras igual essas, que a gente chama de repetidora, tá? E elas existem porque a rádio comunitária, na década de 90, né, mesmo na clandestinidade entre aspas, porque a partir de 94 o movimento conseguiu liminares, né, de que a rádio comunitária tinha que ser permitida, tá? Não só porque o governo brasileiro queria, porque o governo brasileiro tinha assinado na época um acordo internacional, tá? Se eu não me engano, numa organização latino-americana, ou na ONU, não sei, mas o governo brasileiro assinou esse acordo internacional de que a rádio comunitária era legal. Então, a rádio até 50 watts podia ser, e esse acordo internacional era superior à legislação nacional. E a partir de 94, as rádios iam para o ar e o governo não conseguia reprimir as rádios porque ela tinha esse acordo internacional, né, em que o Brasil fazia parte. E essas emissoras de TV, tá, elas iam perdendo audiência para as rádios comunitárias, que era a população que fazia. Tá? Então, o que essas emissoras sacaram? Vamos fazer as nossas TVs mais comunitárias. Tem em vez da gente ter uma programação para o Brasil inteiro, vamos ter uma programação para cada localidade também. Hoje, cada rede nacional tem cerca de 50, 60, 70 repetidoras espalhadas pelo Brasil. Tá? Para fazer uma programação regional, mas isso tem um peso, além deles pegarem toda a receita da publicidade da região, praticamente toda 90% da receita da publicidade da região, tá? Eles têm um peso de formação, né, pública, né, em cima da população. Então, a gente não é contra eles, a gente só acha que esse bolo tem que ser dividido e respeitar mais e democratizar ainda mais. Ainda existe muito poucas emissoras regionais. É possível democratizar mais esse espaço ainda, mas voltando aí na sua pergunta, eu acho que a mídia ainda tem um grande peso em todos os sentidos, tanto cultural, político, social, ainda tem um peso grande em cima da população, de fazer a cabeça da população. E Maurinho, outra questão que a gente precisa também lidar com a questão da imprensa, né? Em relação às fake news, né? E principalmente a ascensão da extrema-direita, né, nas redes sociais. Como que você vê esse problema e como combater as fake news, né, que vão estar presentes, infelizmente, nesse momento eleitoral? É uma coisa muito complicada, né? Porque, infelizmente, um setor da extrema-direita, não só no Brasil, tá? Mas no mundo inteiro, tá? Eles praticamente dominam esses canais da internet, né? Os provedores da internet que jogam robôs e que hoje também tem um peso muito grande na comunicação, né? Você vê as pessoas, além de ver televisão e tal, mas elas também estão o dia inteiro no celular e compartilhando parte dessas fake news que são produzidas com o interesse de não deixar que a população veja o que está por detrás disso. São produzidas de maneira técnica e de uma maneira que engana as pessoas não conseguem perceber, né, essa verdade. Então é uma briga que nós temos né, principalmente nessas eleições agora, tá, tanto juridicamente quanto de opinião pública. A gente não é contra a censura,
tá? Mas falar mentira e caluniar tem que ser censurado. Isso é um absurdo, né? Você botar mentira. A gente é a favor de uma mídia que fale a verdade, né? Ou que procure, né, saber onde que está a verdade, né? Não ficar massificando a mentira, que isso acaba se tornando, banalizando tanto. É uma luta que a gente tem nessas eleições, a população tem que estar atenta e a gente fala, por isso que é importante eleger o maior número de prefeitos e vereadores de esquerda para a gente dar um combate nessas fake news que está cada vez banalizando mais a juventude e até os idosos que estão entrando nessa onda, né? É preciso a gente dar um combate nisso. Ô Maurinho, você falou aí de eleger é, uma boa bancada de gente de esquerda. Você acha que isso na prática isso é possível? Porque, por exemplo, em São Paulo, eu estava vendo que enquanto o Polos tem 150 candidatos a vereadores, o Nunes, por exemplo, tem 600, né? Como competir com isso? É complicado, né? A esquerda sempre competiu nas eleições contra a direita em inferioridade de dinheiro, de condições, tá? E mais uma vez a gente vai estar hoje talvez o PT e o PSOL um pouco mais estruturado que antes, tá? Mas ainda em inferioridade, né? Principalmente contra essa máquina, né? Não só no número de candidatos, mas também na grana que vai para esse pessoal, não só da grana, né, legal que vem do Tribunal Eleitoral, mas também de incentivos de empresários que apoiam eles, né? É, nós vamos ter que correr atrás com o pouco recurso que tem e mais uma vez tá, nadando contra a corrente, mas com consciência de que é necessário, tá, que a máquina deles é grande e a nossa é bem menor, mas que é possível derrotá-los e é possível eleger um número maior de candidatos. Certo. Voltando um pouco aí dessa questão da mídia, né? É, Você, por exemplo, defenderia um projeto de regularização, né, da mídia hoje? Em primeiro lugar, eu acho que isso tem que ser debatido com toda a população. Não é uma coisa que tem que vir o governo assinar, que vem lá do Supremo Tribunal. Acho que isso tem que ser debatido e, e tem que sim, eu defenderia leis que defenderia critérios, tá, que fossem possíveis de acabar com essa banalização que está acontecendo, né, com a mídia, né? Mas esses critérios não é só de quem produz, principalmente de quem produz também, mas principalmente dos provedores, tá? Dos grandes provedores. A gente vê que hoje, né, a Google, tá? Ela faz vista grossa e ela tem como, né, enquanto operadora, tá? É, por exemplo, a Google ela consegue fazer com que os fabricantes de celulares, tá, é, coloquem equipamentos eletrônicos celulares para acionar, né, o site da Google com mais facilidade, com mais, tá, que as outras. Então, são coisas que tem que ser discutido e colocado com quem produz essas fake news, mas também com quem está lá em cima, né, com as grandes operadoras, com os grandes provedores, tá, que hoje dominam, que tem domínio dos satélites, de toda a tecnologia, tá, e o controle disso, tá, isso é uma coisa que já existe em alguns países do mundo, mas principalmente aqui no Brasil isso tem que ser olhado com mais seriedade. Certo. E Maurinho, é, ainda em cima, né, das mídias, falar um pouco das mídias alternativas. Para você, a esquerda, ela sabe trabalhar, né, com as mídias alternativas devidamente? Olha, é um processo
é um processo de construção e de aprendizado. É verdade que a direita, aparentemente, por ela jogar um monte de fake, a impressão que a gente tem, a direita está trabalhando melhor com os fakes e a esquerda não consegue. Vou te dar um exemplo. Na década de 40, o PCB tinha 8 jornais diários. Olha que louco, 8 jornais diários. Você sabe o que é 8 jornais diários no Brasil, em Recife, São Paulo, Rio, nos grandes centros, Salvador? É, tem a noção que aquele jornal, a maneira com que ele é imprimido, não é que nem hoje, que é tudo digitalizado, vai para uma máquina, né? Hoje nem jornal, nem, mas ele já a esquerda, na década de 40, tinha 8 jornais diários. Quando vem o advento da televisão, a partir da década de 50, já existiu o rádio. Tá? As rádios clubes, elas eram mais democráticas, mas a rádio, antes do advento da televisão, já tinha, tá, controle dos governos, né? E a televisão nasce praticamente totalmente controlada pelo governo. Apesar que os artistas, a maioria eram de esquerda. Quem fazia TV ao vivo, você vai ver a história da televisão de 50 para cá, você vai ver grandes nomes da esquerda que sabe, e tinha que fazer aquilo ao vivo, não era com muito menos tecnologia que tem hoje, né? E à medida que vai desenvolvendo a tecnologia, vai desenvolvendo o meio de informação, hoje, com a internet, eu acho que existem alguns sites interessantes de esquerda, eu acho que a esquerda, alguns sites científicos interessantes, que o pessoal está aprendendo essa linguagem, mas a gente tem que desenvolver muito mais e aprender essa linguagem, né? Não só da web, mas do, dos grupos que conseguem fazer isso. Tem avançado um pouco, mas ainda está pouco, mas é possível avançar mais. Eu acho que, no caso, você e o pessoal que estão nessa área, viu, Guilherme, tem se juntar e ver o que mais que dá para fazer, outros, né? Não só na questão política, mas nas questões científicas, de formação, tudo, é possível avançar bastante ainda nessa linguagem eletrônica da internet. E Maurinho, né, agora vamos avançar um pouco aí no nosso debate, né? Falar um pouco aí das questões culturais em São José dos Campos, né? Primeiramente, como que você avalia, né, acesso à cultura aqui em São José, promoção de eventos culturais e outras questões, né, do tema? Então, olha, eu, eu participo ali do Bloco do Brabuleta, a gente ensaiou o ano inteiro, tá? E infelizmente a prefeitura impediu a gente de sair, arrumou uns argumentos jurídicos lá, impediu a gente de fazer uma festa que a gente já vem fazendo há 10 anos no Jardim Satélite, tá? O Bloco do Brabuleta não saiu isso por uma imposição da prefeitura. Olha que interessante, todos os anos os blocos de São José sentavam lá no Paço Municipal com a prefeitura e organizavam como é que ia ser o carnaval, né? Em que ruas que o bloco ia sair, isso, o que os blocos precisavam. Esse ano o prefeito não chamou os blocos, tá? E simplesmente ele decidiu que só ia sair quem interessasse para eles, né? Quando na verdade quem faz o carnaval são os blocos. Então, aqui em São José é uma prefeitura que quem interessa para ela politicamente, culturalmente, ela chama, né? E paga coverts absurdos, né? Por exemplo, Galinha de Angola ganhou 110, 120 mil reais, tá? Se eu não me engano, só no carro de som, para sair. Enquanto que os blocos alternativos não gastam mais que 10 mil reais, né? Para fazer um carnaval, uma festa linda para a população. E outros blocos que a prefeitura autorizou ali na área, naquela área lá da quadra, lá atrás, lá no, esqueci o nome, lá no Limoeiro lá, e fez um carnaval dela que transformou bandas que ela trouxe não sei da onde em bloco e a população não participou. Então, essas questões culturais, aonde você traz um mega artista e paga
milhões para eles, enquanto não dá valor nenhum para os artistas aqui da terra, né? A gente acha que isso tem que ser revisto, sim. Tá? Acho que as prefeituras têm que valorizar. São José é uma cidade que tem muito artista, tá? Não deve nada. Nós não somos contra os artistas de fora também podem vir, tá? Mas a prefeitura não tem que só ficar dando altos cover para esses artistas e esquecendo os artistas daqui da terra. Sobre o ocorrido aí do bloco do Brabroleta, qual que foi a alegação, né, que a prefeitura falou para o bloco não sair? A alegação, tá? A alegação é absurda. Ela diz que o bloco é o fluxo. O bloco do Braboleta, quem for acompanhar o Instagram do Braboleta vai ver que tem, durante 10 anos lá, a gente faz uma festa danada na rua. Tem idosos, crianças, a juventude, né, adultos, todo curtindo, fantasiado, curtindo um carnaval de rua bonito e gostoso de fazer. Tá? Aí você tem uma parte do fluxo que exagera um pouco, né? Depois que o bloco passa, eles continuam. Tá? E a prefeitura alegou que a gente é, era o fluxo, né? E criminaliza, do mesmo jeito que ela criminaliza o fluxo, ela criminaliza nós também. Tá? E a gente queria sentar e exigiu, vamos conversar. A gente ia sair mais cedo, a gente abriu mão disso, a gente sai 2 horas da tarde, que estava um sol a pique de 40 graus. Vamos até fazer o desfile nas ruas até umas 5 e uma dispersão até umas 6 horas da tarde, num local mais tipo, a gente queria dispersar lá no João do Pulo, lá atrás do João do Pulo, a gente ia sair ali do satélite, ia lá para de trás do João do Pulo, dispersar, tá? E a gente, se o pessoal continuasse lá, já não era uma área tão residencial, essa dispersão, tá? E a gente queria conversar todas essas coisas, mas a prefeitura não quis saber, ela simplesmente disse, não vai ter carnaval. A gente, acho que se... E também tem outra coisa, terça-feira de carnaval só tem um Brabuleta no Vale, tá? Olha que absurdo, uma terça de carnaval, a única diversão da população do Vale do Paraíba é o Brabuleta. Aí vem gente de tudo que é aí. Tá? A gente mas tinha como controlar isso se a prefeitura levasse a sério, tinha espaço para organizar isso, simplesmente eles não quiseram sequer sentar na mesa para conversar. Eles fizeram lá uma questão legal proibindo e não teve como a gente é, contestar legalmente isso. Ô Maurinho, você tocou num assunto, né, que não está sendo muito tocado nessas eleições, mas nas eleições passadas, né, quando inclusive foi bem próximo quando de 2020 foi bem próximo quando o canal Mesa de Debates, né, começou a existir. Eu lembro que tinha a questão dos fluxos, né, da qual a prefeitura acusou vocês, né? E eu lembro que também que na época a própria Marina, que foi candidata a prefeita, né, foi acusada de apoiar os fluxos, né? A questão aí de lazer para a juventude, né? Como que você vê aqui em São José dos Campos, né? Porque a juventude não tem muito lazer, né? E acaba indo curtir nos fluxos, né? Olha, Guilherme, é um negócio absurdo. Isso daí é até um debate, até a minha geração e a sua, né? Eu já estou com 62 anos, tá? Eu sou de uma geração, tá? E o pessoal da minha geração vai lembrar disso, onde a juventude fazia brincadeira dançante nas casas. A gente morava nos bairros, tá? Que não tinha tanto prédio na cidade, tá? A gente morava em bairro e todo mundo tinha 5, 6 irmãos, tá? Hoje, tá? A família mudou, ninguém tem tantos irmãos assim e as ruas, tá? Não são tão como eram da nossa geração. Mas o fluxo da nossa geração era brincadeira dançante, tá? E a juventude, oh, vai ter brincadeira ontem na casa do fulano, e o bairro inteiro lá, tá? Aquela molecada com menos de 20 anos, tá? Agora, essa juventude atual, tá? A grande maioria mora em bairros que não tem o
mínimo lazer para eles saírem à noite, eles têm que ouvir um som, né? Se liga um som aqui, o vizinho já reclama ali, e já não é que nem aqueles bairros amplos que a gente vivia, né? A cidade mudou, a cidade cresceu, e essa geração de hoje, tá? Não é diferente de toda a juventude. Da minha juventude também queria se divertir, mas o espaço para a gente se divertir era diferente do espaço que eles têm hoje. Então essa juventude, quando procura um fluxo, é porque também não tem opção. Tá? E cabe à prefeitura dar opção, né, de diversão para essa juventude também, tá, que não é só as grandes casas que cobram convertes caríssimos, que cobram cervejas caríssimos, né? Eles fazem um curso porque ali a cerveja é mais barata, não vai pagar um cover caríssimo, tá? E não é todo mundo que vai nesses lugares, e ali eles fazem a curtição deles. Essa população também tem que ser olhada e não tratada como criminosos, tá? Tá? E é lógico que uma parte exagera, os vizinhos ficam reclamando, mas é possível conversar com eles. Tá? Hoje, a polícia, a prefeitura, a gente sabe onde eles estão, como fazer isso, tá? e de ter lugares para que essa juventude também possa se divertir, porque o espaço, à medida que se constrói prédio aqui, prédio ali, vai acabando, né? As próprias praças vão diminuindo, esse pessoal vai ficando cada vez, né, com menos opção de se divertir. Então, cabe à prefeitura, sim, olhar com mais olhos para eles, e não só criminalizar eles, tá? Mas tem uns, também eu só falo os certos exageros que tem, tá? De, mas não é, eu acho que tem que ser combatido, mas não podemos generalizar, tá? Que ali você tem uma juventude que está ali só para se divertir, não para cometer pequenos delitos. Agora, quem comete pequenos delitos é um caso de polícia, e isso também tem como ser controlado, tá? Sem muita agressividade. A prefeitura, né, ela tem uma postura que eu particularmente acho ruim, que é, tem fluxo, vamos fechar as adegas, né? E como que fica o cara que trabalha nessa adega? É verdade, né? Então, um absurdo isso. É, e aí, o que que acontece? Tá? As adegas, geralmente elas vendem uma bebida mais barata para a juventude, né? E ela acha que as adegas é que causam os fluxos. Então ela fecha as adegas, tá? E aí ficam os bares, tá? Que vendem bebida mais cara, tá? E boa parte das cervejas, elas compram e continuam na rua, elas não ficam sentadas no bar ao atrás de outro lugar, não tem como, tá? E penaliza, tá? E penaliza o coitado de um comerciante, né? Que tá, arrumou dinheiro, conseguiu alugar um ponto para fazer uma adega, e não é ele o tem que ser criminalizado, né? E não é os donos de adegas que tem que ser criminalizados, e se os bares com cover conseguem vender cervejas e pagar o cover mais caro, tá? Eles têm todo o direito de existir. Assim como essas adegas também, elas pagam imposto também, elas estão legalizadas, tá? Para fazer esse atendimento de adega que eles fazem, né? Não são eles os responsáveis pelo fluxo. É certo. E continuando aqui a nossa conversa, o Maurinho, como que você vê a questão do transporte público daqui de São José, né? O transporte que vive quebrando, né? Tem vários moradores aí de vários cantos aí da cidade que reclama, né, do transporte público. Agora o prefeito ele fez a linha verde. A ideia da linha verde, tá? É até legal. Eu moro ali na Zona Sul, tá? O grande corredor de ônibus da Zona Sul é Andrômeda, tá? Não é ali a linha de transmissão por onde a linha verde está passando. É lógico que quem pega a linha verde vai com muito mais conforto dentro do ônibus, vai falar, a linha verde é fantástica, que os ônibus não ficam lotados, isso, mas também
o morador do Satélite, do Bosque, do Morumbi, ele tem que andar 500 metros, 1 quilômetro para chegar até a linha verde, né? Enquanto que o corredor de ônibus é Andrômeda, são as avenidas que é onde mora a grande concentração da população ali. Então, eu acho que tem que continuar assim a, a questão da linha verde, tá? E eu faço um outro, né? Já, porque essa linha de transmissão, tá? Ela vai de Mogi das Cruzes até o Rio de Janeiro. É um terreno mais valorizado do Vale do Paraíba. São mais de 300 quilômetros com 100 metros de largura, que passa no centro das principais cidades do Vale. Tá? Esse terreno era estatizado e foi dado para uma concessionária de elétrica, de linha de transmissão. Aí a prefeitura vai lá, ainda paga para essa concessionária um espaço para construir uma estrada ali, você entendeu? Gasta dinheiro público, que esquema louco que é esse? Tá? E essa linha verde ainda está parado, não chegou nem no Jardim Paulista ainda, mas essa linha verde dá para ir até Pinda, Guará, Jacareí afora, até Mogi, que é um terreno muito largo para a linha de transmissão. Isso é um terreno público, tá? Que dá para desafogar grande parte do transporte coletivo de São José, agora, e do Vale. Tá? Você tem vários nós, né? Por exemplo, a população do bosque ali, Jardim Sul, que fica entre o Morumbi e o Bosque dos Eucaliptos, tá? Ou eles têm que vir para o Jardim Satélite, ou eles têm que ir lá para o Morumbi para pegar o ônibus, que não passa, só passa a van ali, não tem, tá? Tem muita gente que mora na Zona Oeste, na região do Putim, entendeu? E que trabalha nas Chácaras Unidas, trabalha na Zona Sul, mas tem que ir até o centro da cidade, baldear e vir para a Zona Sul, tá? E quando podia ter uma linha, né, que não precisava dessa baldeação, já que o número de usuários é bem grande, a prefeitura não há, e isso acaba desgastando, né, o coitado do trabalhador que tem que ficar horas descendo de ônibus, subindo em ônibus, e em vez de facilitar o descanso dele, ele vai ficar mais cansado ainda, vai chegar, tem que acordar mais cedo para poder chegar no local de trabalho, porque tem que ficar baldeando em ônibus. Então, acho que o transporte coletivo de São José também é uma questão que tem que ser discutido e sem ter só o interesse das passagens caras, tá? Porque olha que absurdo, velho. A gente sempre fala, o transporte coletivo tem que ser, leva mais gente. Se ele leva mais gente, ele tinha que ser mais barato, tá? Mas em muitos casos, 4 pessoas quando chamam Uber, vai pagar R$ 20 no Uber, é preferível de Uber do que cada um pagar só a passagem de ônibus, tá? Que sai, tá? Quando está numa festa, não vamos pegar o circular, não, vamos rachar, quer dizer, ou o Uber, que é ou o próprio, eu ando muito de moto, sou motoqueiro, eu não sou motociclista, tá? Eu sou motoqueiro, né? Gosto de estar no dia a dia aí, do tanto, a moto é a minha condução, né? É mais barato andar de moto, eu sozinho, do que pegar um transporte coletivo, que é mais de R$ 5 a passagem, eu acho isso um absurdo, tá? Você acredita, né, defende a questão do passe livre? Sim, eu defendo e acho que é possível, já foi provado em várias regiões que é possível o passe livre. Tá? É possível desde que, né, o transporte coletivo não fique na mão de grandes empresas de ônibus e de um prefeito que só querem faturar em cima da população, desde que, né, esse controle não fica só na mão dessas grandes empresas, tá? Que ainda recebem mais verbas adicionais da prefeitura ainda, além do lucro da passagem que eles têm, tá? É possível, já foi provado em várias, né? Desde que você tenha um controle, uma participação da população, é possível abaixar o preço das passagens até chegar numa passagem, tá? Onde setores da população, né, vão conseguir pagar menos, né? E se tem uma, uma linha
que transporta mais gente, essa linha também fatura muito mais, porque a cada viagem que ela faz, ela leva 100 passageiros, tá? Mas isso não tem que é, é, precarizar a linha que transporta poucas pessoas também, porque o lucro que tira nessas grandes linhas dá para ser repassado para das linhas que tem menos população, tá? Agora não é porque é uma linha que tem menos população que vai ficar horas e horas, um ônibus por dia só. É possível fazer esse tipo de coisa, desde que o transporte coletivo não fique só no controle de quem só quer se pensar em faturar e no lucro dessas grandes empresas que dominam o transporte coletivo hoje. E Maurinho, continuando aqui a nossa conversa, a gente tinha falado aí da questão do banhado no começo aí do nosso papo, né? E a gente sabe que tem vários bairros que estão em situação irregular e muitos deles aí em uma situação de precariedade. Como que você vê aí a situação dos bairros irregulares aí de São José dos Campos e qual que seria a melhor resposta para dar, né, para os problemas aí que esses bairros sofrem? Olha, infelizmente pouca coisa foi falado sobre uma das grandes obras do governo do Caim, que foi a legalização de mais de 15 mil famílias em vários bairros, tá? Eu cheguei até a acompanhar parte de, o que eram esses bairros irregulares, tá? A maioria desses bairros sequer não é nem ocupação, né? Não é nem ocupação de corrupção ilegal. Mas era um fazendeiro que um dia morreu, deixou lá para 10 filhos, cada filho pegou um pedaço da terra, um fez um lote lá, vendeu um pedacinho de lote para cada morador. A única coisa que esses moradores têm é, é um papel de compra e venda, tá? É nota fiscal da casa que ele fez ali já há 30, 40 anos. Tá? E depois foi surgindo esses bairros, que foi surgindo, tá? A infraestrutura, foi luz, depois foi água, depois foi esgoto, depois foi correio, depois foi asfalto, depois vai escola, depois vai prostituição. Só que, enquanto esses bairros, boa parte desses bairros que são irregulares, aonde a população mais carente, porque o único lugar que eles conseguiam comprar um terreno mais em conta era afastado da cidade, e eles estão ali construindo a sua família com toda a dignidade, tendo que andar quilômetros e quilômetros para trabalhar e ganhar dinheiro para fazer aquele. Tá? Esses bairros, muitos bairros estão irregulares nessa situação, tá? Precisando de um asfalto, de esgoto, de luz, de água. E à medida que isso é legalizado, que a prefeitura reconhece a legalização desse terreno, porque eles fizeram tudo isso de acordo com a lei. Tem lá prova de documento de material de casa, documento, tá? E e a prefeitura, ela simplesmente acabou, essas duas últimas gestões acabaram com esse programa, tá? Não estão nem aí com essas populações mais carentes que moram nesses bairros, não estão nem um pouquinho preocupados em regularizar esses bairros, eles estão preocupados em fazer, né, em legalizar os condomínios de alto, para classe média alto ali, tá? Vai ser prédio mais alto, eles estão ali, né, nessa, em fazer as coisas mais bonitas ali para esses lugares onde vai a especulação imobiliária. Mas para esses lugares onde a população necessite mais, com urgência, as últimas prefeituras de São José, as últimas duas, não estão nem aí. Tá? A gente tem que sim reativar o programa de legalização desses bairros, que é um direito dessa população, que está sendo esquecida pelos poderes públicos. Ô Maurinho, né? Você falou em várias vezes a questão da extrema direita, né? E a pergunta que eu faço, como a gente combate hoje a extrema direita? A gente combate com a nossa organização, tá? Tanto com a organização dos movimentos populares, movimento sindical, tá? No dia a dia, nos fake news delas, né? E agora vai ter uma luta importante, né? Que são as eleições, tá? É importante a gente combater também a extrema-direita nas eleições, tá? Assim como a gente combate a extrema-direita aqui, no mundo ela é combatida a esquerda e a direita existe no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos estão
os americanos lá contra a extrema-direita estão numa briga danada contra o Trump, né? Na Europa a gente viu, né, tanto na Inglaterra, agora a unidade de esquerda na França, né, conseguiu dar uma parada na extrema-direita. Agora, eles estão aí, a gente acha que a gente tem que desmascarar ele no campo democrático, porque a extrema-direita, ela usa o campo democrático para, quando chegar no poder, eliminar não só a esquerda, mas eliminar a população pobre, que quem é contra ele, né? Isso aqui virá um Afeganistão, você entendeu? E, e a gente combate eles dentro das leis democráticas, tá? A gente não usa as armas, a gente vai chegar no poder para combater eles com argumento, né? E essa é a principal arma nossa, né? Agora eles querem, quando eles estão no poder, eles querem eliminar os inimigos deles a bala, e isso é um absurdo, né? Então por isso que essa eleição também é muito importante, tá? É mais um enfrentamento com a extrema-direita. Maurinho, uma coisa que tem me incomodado um pouco, né, na questão, né, do pessoal, principalmente aqui o pessoal de São José, é que os nomes dos candidatos não aparecem, né? Só aparece o nome de uma candidata, né, que é, no caso a Jéssica, nas redes sociais. Eu queria te perguntar por que não aparece? Porque, porque pelo seguinte, a gente ainda está numa pré-campanha, né? O partido estava discutindo, o PSOL está indo com 17 candidatos, tá? E a rede com 6 ou 7 candidatos, são 22, 6 candidatos, você entendeu? Que é a nossa federação, tá? É, a gente está começando a trair, eu mesmo no meu caso, eu estou começando a trabalhar as redes sociais agora, você entendeu? É, e mesmo a gente acaba sendo legalista, né? Respeitando não é a Jéssica, como ela já vem de outras eleições, ela faz também uma rede social legal. Mas à medida que agora vai passando agora esses dias, a maioria dos candidatos do PSOL vão sair para as redes sociais também. Ainda não pode fazer uma campanha declarada, acho que, se eu não me engano, até o dia 16, né? Mas a gente está preparando uma campanha para pôr na rua todos os candidatos, e fazer com que o PSOL e a Federação nossa eleja o maior número de candidatos possíveis dessa vez. Entendi. E dando aí sequência nessa parte final, ô Maurinho, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente sabe que o salário de um vereador, né, aqui na cidade, em qualquer outro lugar do Brasil, é bem mais alto do que o salário de um trabalhador comum. Caso você seja eleito, você abdicaria a mão desse super salário de vereador? Olha, eu, com certeza, assim como a bancada do PSOL, nós vamos estar defendendo para que os grandes salários da prefeitura, não só de vereador, mas do prefeito, de secretário, tá? Tem aposentada na prefeitura hoje, tá? Viúva, ganhando 40 mil reais de aposentadoria, velho, tá? Muitas, não é poucas não, tá? Existem vários, é, legalmente isso é mais complicado, mas é possível a gente acabar com esses grandes salários, sim, diminuir esses grandes salários, não só dos vereadores, não só dos secretários, mas um ou outro no gabinete também que ganham um salário acima lá dos 20 mil reais. É possível, sim. Agora a gente tem que ter maioria na Câmara para fazer isso, né? Porque é, essa turma que está aí, essa turma da direita que está aí na vereança, ele não quer abrir mão desse privilégio, não. Enquanto eles for maioria lá, eles vão ficar deitando e enrolando com o dinheiro da Câmara, você entendeu? Agora, por isso que é muito importante a gente ter um grande número de vereadores e eleger Wagner Balieiro na prefeitura para acabar com essa, né, altos salários que tem na prefeitura e na Câmara de São José dos Campos. E para a gente fechar aqui de vez, eu queria perguntar como que você vê a questão do servidor público daqui de São José, né, que passou por uma reforma da Previdência muito grosseira, muito brutal aí, que atacou, né, as condições de vida deles.
absurdo, né? O aposentado tem que pagar 14%, ser descontado do salário dele. Quer dizer, o prefeito foi onde é a associação deles e tirou dinheiro, né, para fazer a ponte estaiada, gastou 80 milhões, 60, 70, 80 milhões, 100 milhões, sei lá, na ponte estaiada, né, com dinheiro da Previdência, e depois vem tirar dos próprios aposentados. E é dos aposentados, a grande maioria ganha lá seus 2, 3 mil reais, não é só, né, é tirar desses aposentados da prefeitura que ganha 40, 50 mil reais por mês, que são muita gente também. Certo, então acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Maurinho, né? E eu passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Ô, Guilherme, muito obrigado aí de estar conversando com você. Eu te admiro muito, né, na luta de vocês aí que estão nessa democratização das mídias alternativas. E é com grande prazer que sempre que a gente puder conversar, eu vou estar à disposição. Tá? E o que a gente puder fazer para incentivar mais essas mídias populares, nós vamos estar juntos, né, independente de eleições ou não. Falou, meu irmão? Um grande abraço aí a você e a quem nos teve a paciência de ouvir nosso debate aqui, nossa conversa. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Maurinho, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente essa e outras entrevistas. Também temos matérias e programas aí que nós produzimos. E segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. Então é isso aí, um forte abraço e fui!